Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista. Política Nacional da Justiça do Trabalho implementa itinerância obrigatória em todo o país. E no programa de hoje tem reportagem especial. Quem trabalha sabe como é importante ter férias, um direito garantido há 100 anos. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. Em sessão realizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi aprovada a Política Nacional que implementa a itinerância obrigatória em todo o país. A diretriz visa garantir o acesso à justiça a grupos historicamente vulneráveis. A repórter Larissa Batista tem os detalhes. A Política Nacional de Justiça Itinerante e Inclusão Digital determina que o judiciário trabalhista esteja presente em territórios onde o acesso ainda é limitado, como comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. A mudança está alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e passa a ter caráter obrigatório. O artigo 4º da Política Nacional de Justiça Itinerante e Inclusão Digital da Justiça do Trabalho estabelece que os tribunais regionais devem eliminar barreiras geográficas, linguísticas e tecnológicas que impeçam esses povos de exercer o direito constitucional de acesso à justiça. A política integra ações itinerantes, pontos de inclusão digital e programas nacionais voltados à proteção social e ao trabalho decente, como destaca o presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho. A política do Tribunal Superior do Trabalho, agora, não é só uma política judiciária, é uma política preventiva dos litígios, mas também educadora, para que a gente tenha um país mais justo e para que as pessoas que têm menos acesso e mais vulneráveis realmente tenham o Estado como seu parceiro. Na prática, a Política Nacional organiza um calendário anual de atendimentos, cria comissões regionais em todos os tribunais do trabalho e amplia o uso da tecnologia para assegurar o acesso ao judiciário, inclusive em locais sem internet ou longe de uma vara do trabalho. Nas itinerâncias, magistrados e servidores devem se instalar nas comunidades e ficar à disposição da população. As equipes oferecem atendimento jurídico, prestam informações, realizam palestras e colhem sugestões. Os serviços podem ser prestados em parceria com outras instituições. O documento também prevê indicadores de monitoramento, formação continuada e integração com órgãos públicos e parceiros locais. Cada ação itinerante deverá gerar relatórios de impacto social, com dados sobre conciliações, atendimentos e perfil da comunidade atendida. A expectativa é que, com o aumento da presença institucional da Justiça do Trabalho em todo o país, as desigualdades históricas no acesso à justiça sejam reduzidas, o que fortalece a proteção de direitos fundamentais. Reportagem especial. A primeira iniciativa com a intenção de conceder férias a quem trabalhava no setor privado brasileiro está completando um século neste mês. Nesses 100 anos, a legislação sobre esse descanso anual remunerado avançou e muito. Para entender as mudanças ao longo dessa trajetória, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Confira. Ah, férias! Ao pé da letra, ela é fria, os dias em que se suspendem os trabalhos. Como sinônimo, evolui para pausa, licença, ócio. Agora, na boca de quem trabalha, a descrição ganha sentimento. Descanso. Descanso. Não tem outra palavra, é descanso. Férias é pra isso, pra você descansar. Viajar, ficar com a família. Praia. Descanso. Descanso e sossego. Férias é sinônimo de lazer, de felicidade, né? São 100 anos.
O primeiro passo rumo à concessão de férias no país a quem trabalhava em empresa privada foi dado em 1925. A intenção era ampliar o que em 1889 já era concedido a quem atuava em alguns setores do governo. O Decreto 4.982 veio na véspera de Natal de 1925, na então capital do país, Rio de Janeiro. O presidente Arthur Bernardes autorizava o Estado brasileiro a criar o regulamento. A cada ano, o trabalhador teria direito a 15 dias de férias, sem prejuízo no salário. Mas um detalhe, valia somente para as pessoas que atuavam no comércio, na indústria ou em bancos. Divina Andréa, bancária há 35 anos, nem sabia que o direito dela às férias foi garantido há um século. Não sabia. Foram os primeiros a serem contemplados com 15 dias de férias. Eu acho que é pela característica, desses três segmentos, tanto comércio, indústria e banco, são atividades bastante estressantes, que exigem muito, do trabalhador. O decreto beneficiava também empregados de todas as seções das empresas jornalísticas. Determinava que a concessão poderia ser feita de uma só vez ou parceladamente e estabelecia multa aos infratores de até 2 milhões de réis. 10 meses depois, em outubro de 1926, um novo decreto regulamentou as regras para a concessão do benefício. Qualquer trabalhador urbano com no mínimo 12 meses na mesma empresa passou a ter direito a 15 dias de férias. Além disso, esse repouso remunerado foi ampliado para outras categorias. O psicólogo e tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Rafael Oliveira, diz que as férias garantem uma necessidade humana. As pessoas geralmente ou saem para viajar com a família, ou elas saem para fazer algum hobby específico, ou elas se dedicam a alguma atividade específica, ou simplesmente ficam em casa assistindo série, porque elas estão descansando. Se o período for usado para viajar, são necessários planejamento e antecedência, o que também tem a ver com um dos direitos relacionados às férias conquistados ao longo desses 100 anos. A legislação referente às férias está em vários artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, que unificou e ampliou os direitos trabalhistas. A CLT foi criada em 1943 por meio de um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, houve várias atualizações. Uma delas, por exemplo, diz que a empresa não pode demitir durante as férias, exceto em situações muito específicas, porque o contrato de trabalho fica suspenso. E tem ainda muitas outras regras, como, por exemplo, a partir do final da década de 1970, todo empregado passou a ter direito às férias após 1 ano de trabalho e o período de descanso aumentou para 30 dias. O trabalhador passou a poder vender até 1/3 do período de férias, é o chamado abono pecuniário. Em 2017, estabeleceu-se a possibilidade de dividir o descanso em até 3 períodos, contanto que um deles não seja menor do que 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias. Além disso, é proibido começar as férias 2 dias antes de feriado ou do descanso semanal remunerado. E o pagamento da remuneração das férias deve ser acrescido de 1/3 do valor do salário bruto. Isso começou a valer a partir da Constituição Federal de 1988. Mas, em 2022, o Supremo Tribunal Federal invalidou a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que obrigava a empresa a pagar o valor até 2 dias antes do início do descanso, e dobrado se desrespeitasse esse prazo, como explica o ministro do TST, Augusto César. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não era mera interpretação, que era, na verdade, a criação de uma obrigação jurídica não prevista em lei, entendeu que era inconstitucional por isso, e nós simplesmente cumprimos o que decide o Supremo Tribunal Federal. Se o empregador não cumpre, ele vai incorrer numa infração administrativa, mas no processo judicial, se isso chegar à nossa apreciação hoje do Poder Judiciário, nós não determinamos que se paguem novamente aquelas férias. O desrespeito aos direitos envolvendo férias é frequente. Somente no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu nas 3 instâncias 244.410 processos relacionados ao tema. O ministro Augusto César lamenta. É uma pena porque
Nós temos a lei é clara, né, a respeito da concessão anual das férias, e o que falta é que se cumpra a jurisprudência. E é exatamente esse direito centenário que a bancária Divina Andréa faz questão de ver garantido. Todos os trabalhadores merecem férias. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.